Meu povo, minha pova, vocês sabem que se tem um lugar que eu gosto muito nesse Brasil é a Santa Efigênia. E lá tem uns sucatões geniais que assim, vale muito a pena você ir lá garimpar coisa, que você acha coisa lá assim que até Deus duvida. Até teclado de urna eletrônica você encontra na Santa Efigênia. Então, meu povo, última vez que eu fui a São Paulo para Campus Party, passei lá na Santa Efigênia. Comprei um negocinho aqui que vocês vão achar muito interessante também. Um rastreador automotivo. Parece ser dos bons de caminhão. Queria mostrar aqui pra vocês mais ou menos por dentro como ele é feito. Fazer um teardown, mas é um teardown meio fajuto, porque eu já abri ele, já desmontei. Entendeu? E o que acontece? Vamos lá. Primeiro, ele veio nessa caixinha aqui. Sensacional. Chipsat. Que não sei como isso foi parar lá, tá? Não me pergunte, isso não é problema meu. Veio nessa caixinha aqui sensacional que dá pra ser aproveitado para algum projetinho. Apesar do outro lado dela ser todo perfurado, se eu quiser aproveitar isso aqui para algum projetinho, dá para ser aproveitado. Parece com aquelas caixas de amplificador automotivo, né? Então, pelo preço que eu paguei nisso aqui, nessa sucata, valeu bastante a pena. Porque é uma caixa bonitinha, se eu quiser fazer algum projetinho pro laboratório, etc. Eu tenho aqui uma caixa bonita, guardada no meu estoque. Valeu, Santa! Agora vamos para a parte principal aqui do rastreador. Isso aqui originalmente ficava montado assim, com essa placa em cima montada com headers, tá ok? E aqui nós temos um módulo GSM, GPRS, etc. da Syntherion. É uma marca bem famosa aí. Só que vai ser bem complicado da gente aproveitar isso, por quê? Porque como vocês podem ver aqui, esse módulo ele não tem pinos, ele é Land Grid Array, que é quando é uma PCB com componentes por baixo, com pads por baixo, como se fosse um BGA, e eu não tenho como soldar isso aqui em algum lugar para testar e utilizar esse módulo. Você até encontra esse aqui é o Syntherion BGS3. Você até encontra datasheet, user manual e outras coisas dele aqui, mas não é tão simples assim de se soldar ele aqui. Eu vou até depois tentar desoldar ele para ver se dá para pegar e montar com fio por baixo ele solto, né? O módulo GSMzinho é caro, pelo preço que eu paguei nisso aqui, bem interessante. Aqui atrás pode-se ver que isso aqui custava caro para montar, porque o que acontece? Quando você tem componente dos dois lados, você adiciona mais processos na linha de montagem. Como é que funciona a linha de montagem SMD? Entra a placa, uma máquina passa a pasta, tá ok? Outra máquina pega componente por componente e instala. E depois isso passa por um forno. Quando você só tem componente pequeno do outro lado da placa, só componentes em SMD, coisas que podem ser soldadas por onda, essa placa é virada, passa-se uma cola. Existe uma máquina aplicadora de cola e ela cola os componentes e passa-se numa solda por onda. É uma solda estranho, grande, que fica passando ali como se fosse uma onda mesmo. Quando você tem componente grande dos dois lados, você precisa aplicar a cola, passar a solda em pasta de novo e fazer o pick and place e passar pela solda de refusão. Provavelmente nesse caso aqui foi assim.
Solda-se esse lado aqui primeiro, vira-se, cola isso aqui, vira-se e passa pelo forno de novo, ou ao contrário, não sei, tá? Nunca precisei botar componente grande dos dois lados de uma placa. Mas pelo preço que eu paguei nisso aqui, tem bastante coisa aqui interessante. Esse conectorzinho de SIM card, muito bom. Posso aproveitar para algum projeto. Tem alguns TVS ou diodos grandes aqui, muito bom também. Tem aqui um regulador chaveado da Texas, LM25 alguma coisa também, famoso e dá para ser utilizado em projeto. Componentes menores você praticamente não aproveita, mas o que essa placa aqui faz? Anteriormente tinha um conector SMA aqui que eu retirei para aproveitar para um projeto. Aliás, foi o único motivo pelo qual eu comprei isso aqui. E essa placa aqui, ela é especial para fazer duas coisas nesse projeto. Pelo que eu consegui entender aqui, ela faz a comunicação com o módulo. Tem um espaço aqui para o SIM card. E, pelo que eu entendi, só tem mais a fonte aqui. Tem a opção de se utilizar dois SIM cards, para quando você quer ter dois cartões, para se um der problema, você tem o outro. Seria um tipo de backup, entendeu? E esse rastreador também, ele tem a opção de ter um GPS. Foi até uma das coisas que eu tinha esperança de conseguir aqui com ele, quando eu comprei. Mas não tinha o SMA aqui. Até tem um espaço aqui para ser colocado um GPS. Pela cara aqui do que tá aqui, deve ser um GPS U-Blox. Tá ok? E bem interessante, tá? Vocês podem ver a quantidade de componentes aí necessários para se utilizar o módulozinho da Syntherium. E não parece fazer nada a mais essa placa, tá? Bem interessante. Tá ok? Vamos agora para outra placa do projeto. Essa placa aqui também é mais interessante ainda, porque nós temos aqui um relé grande. Esse relé aqui deve ser o que é utilizado para fazer o bloqueio. Isso aqui tá com muita cara de ser equipamento que era utilizado em caminhão. Então esse relé maior aqui, Good Sky, 30 amperes, 12 volts DC, com a coil 12 volts DC também. Então esse relé maior aqui tem muita cara de ser para cortar ou a ignição, mas acredito que seja para cortar a bomba de gasolina ou diesel no caso de um caminhão. Podemos ver aqui o processador principal, apenas de um lado da placa. Se quem fez essa placa aqui estiver olhando, me desculpa, mas tem muita coisa aqui para ser melhorada. Tá ok? Vamos dar um exemplo aqui de coisa que poderia ter sido feito melhor aqui nessa placa. Nesse caso aqui, ó, vamos olhar aqui essa parte da placa. Como vocês podem ver aqui, tem diversas trilhas andando juntas, bem próximas umas das outras. E aqui a gente consegue ver que tem um espaço com terra. Quando você termina de desenhar a placa, se tiver espaço com terra assim, o interessante é você espaçar o máximo possível as trilhas. Claro que você não vai botar uma trilha que está passando aqui, né? Para pegar algum sinal de outro lugar. Mas você espaça um pouco as trilhas e coloca terra por entre elas. Isso diminui muito o crosstalk. Tá ok? Que é quando você passa sinal de uma trilha para outra quando você está trabalhando com sinais digitais. Isso é algo bem interessante de ser feito. Tá ok? Eu acho que esse processador aqui dava muito bem para ficar desse lado e essa placa ser apenas um layer. E essa placa ter componente apenas de um lado. Não sei realmente porque a pessoa colocou aqui, visto que esses 4 componentes aqui são os únicos que são SMD nessa placa.
Eu acho que a pessoa deu mole aqui e poderia ter colocado esse microcontrolador aqui, colocando o capacitor um pouquinho mais espaçado, mas não tanto. Mas mesmo assim, seria até melhor porque o capacitor ficaria no mesmo layer do componente. Eu só gosto de colocar o capacitor assim, no outro lado, quando é um componente com muita trilha e realmente muito grande e realmente não tem como colocar do mesmo lado, ou quando você está trabalhando com BGA, aí não tem como, tá ok? Mas eu tenho certeza que esse microcontrolador poderia ter ficado desse lado aqui. E como esse conector para micro SD aqui parece ser opcional, isso aqui poderia ter sido soldado depois. Isso aqui não teria como colocar desse lado, mas esse microcontrolador e esses componentes, sim, perfeitamente. Você pode ver que aqui a pessoa também fez a mesma coisa que eu falei ali em cima. Aqui, ó, nessa área da placa. Ela colocou as trilhas muito próximas e não teve a malícia de colocar terra entre elas. Isso aqui parece ser uma placa 4 layers, hein? Ou não? Não, é uma placa 2 layers. Então, pior ainda, entendeu? Porque isso nos mostra que o terra tá roteado. Meu Deus. Mas isso aqui, ó, que ele fez nessa placa também é uma técnica muito interessante para se desenhar a placa de circuito impresso. Um layer é na horizontal e o outro layer é na vertical. Mas poderia ter espaçado um pouco mais essa placa, com certeza. Com certeza. Aqui nós temos mais uma fonte igual a essa aqui. Isso é bem interessante porque você consegue comprar componentes em maior quantidade e conseguir um desconto. Às vezes essa fonte é até grande. Essa fonte aqui às vezes é até grande para esse circuito que ela está ativando. Mas acaba sendo interessante você utilizar o mesmo regulador nessas duas placas, na sua linha de produtos, entendeu? Para você pegar e conseguir economizar na quantidade. Isso aqui tem cara de ser um I/O. E aqui deve ser um I/O. Vamos ver se tem alguma coisa escrita aqui. Não, não tem. Mas mesmo assim eu vejo diodos de proteção, ó, contra intérpretes nessas entradas. Isso é bem interessante. Isso é bem interessante. Para você proteger o seu equipamento estar protegido enquanto você pegar e tomar um raio próximo, etc. Entrar algum transiente pela antena. Aqui nós temos um ULN 2003. O microcontrolador é um Freescale Codefire. Muito bom, Freescale, que atualmente virou NXP. O NXP que atualmente virou Freescale, não lembro. Pessoal, então infelizmente é isso. Por hoje é só. Eu tentei pegar e ligar esse equipamento aqui quando ele chegou, mas ele não ligava, não dava sinal de vida. Então nem perdi tanto tempo assim pegando e analisando ele. Queria arranjar um equipamento realmente para pegar e a gente analisar com cuidado sinais, tentar decodificar alguma coisa, mas ultimamente não tenho dado sorte encontrando equipamentos para fazer essa série de engenharia reversa com algum equipamento que funcione, né? Tanto esse quanto o próximo equipamento que vocês vão ver aqui não chegaram em minhas mãos não funcionando, mas acho que no mais foi um vídeo bem interessante para a gente pegar e ver esses detalhes de construção de PCB. Pelo preço que eu paguei nisso aqui, R$5, vai ter muita coisa aqui para pegar e ser aproveitada. Essa fontezinha aqui, mais o seu indutor, vão ser de grande valia aqui para a gente pegar e fazer algum projetinho aqui no laboratório.
A gente está sempre usando essa LM2596S aí, que é bem simples de se comprar aqui no Brasil também. Então é isso, pessoal. Queria agradecer a vocês pela atenção. Um abraço, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.